Na verdade, eu não trouxe uma apresentação específica para o encontro aqui. O que eu peguei foi eu separei várias. E depois eu fiquei pensando qual que eu ia usar. E aí, por fim, eu acabei escolhendo essa daqui. Porque, primeiro eu pensei num percurso com vocês que fosse um pouco pela linha dos trabalhadores, porque se falou muito aqui os trabalhadores. Eu tenho pensado os trabalhadores com essa condição de que os trabalhadores eles são muito mais produção intensiva ou permanente de... Isso. Eu não sei se eu vou ficar na frente de vocês aqui, dá para... Bem? Senão vocês vão se movendo aí para os lugares. O que eu tentei juntar, a noção de acesso, acolhimento, resolutividade, foram coisas que a gente conversou e está no material de vocês. Para pensar acesso, acolhimento e resolutividade, eu separei algumas ideias relevantes. Uma noção de rede, de sistema e de unicidade. São definidoras do SUS. A gente define o SUS como sistema único em rede. E essas coisas estão lá na definição, não quer dizer até hoje que a gente já conseguiu fazer isso e a gente ainda fica dizendo que isso até é impossível, que é inviável, que não sei o quê. E é tão impossível, tão inviável, quanto mais baixa é a nossa dedicação a isso. Rede, sistema e a unicidade, isso está lá na definição do SUS. Projeto de integralidade e participação social, também está na definição do SUS. A gente tem lá claramente colocado que tem que descentralizar, que tem que fazer atenção integral e que é com participação da sociedade. Necessidades sociais em saúde, singularidade de população. O que eu estou marcando aqui? A gente também há muito tempo vem dizendo que as práticas não devem ser orientadas pelas doenças ou que a saúde não é a ausência de doença. O que é o nosso objeto? As necessidades em saúde. As doenças estão incluídas. É porque às vezes parece que tem lugar que pensa, como é que os usuários vão entender isso que a gente diz? Aqui nós fazemos atenção primária, não ficamos tratando doença. Então se a pessoa está doente, vai para o hospital, né? Porque se aqui nesse lugar não trata doença, esse lugar faz promoção da saúde, faz prevenção e não trata doença, então sempre que a gente estiver achando que tem uma doença, a gente vai para o hospital. Eu estou dizendo que a nossa questão são necessidades em saúde e não essa polarização. Mas também são singularidades, por força de tudo que a gente já falou antes, e também a população. Tem ações de fato dirigidas ao território, tem ações dirigidas para grupos populacionais. É relevante que a gente tenha ações que são dirigidas para a coletividade, senão a gente vai ficar no atendimento individualista ou individualizado. O atendimento singularizado não é necessariamente individualizado. A gente pode fazer atendimento singularizado em grupo. Atendimento singularizado por tecnologias coletivas, que vai desde práticas artísticas ou práticas cênicas. Tem muita maneira de tocar no singular, porque às vezes parece que o atendimento mais interessante ou mais integral é a consulta individual prolongada. Consulta individual prolongada é consulta individual prolongada, não é singular, não é nada, não é acolhimento, nada disso. E há vários autores aí, antigos inclusive, que falam do tempo da consulta, especialmente da consulta médica, como suficiente 5 a 6 minutos de consulta médica. Por quando é suficiente 5 a 6 minutos de consulta médica? Quando trabalhamos em equipe, quando são várias ofertas de acolhimento de pessoas que a unidade de saúde tem. Se a única oferta é a consulta, 5 minutos não vai dar para saber nada. Mas se a consulta médica é uma das ações, entre várias ações que uma unidade de saúde tem, talvez possa ser de 5 a 6 minutos. Se for a única atenção, não tem dúvida de que não é suficiente. Se é uma entre várias, talvez seja suficiente sim. Depende qual é a pergunta, qual é a pessoa, se pode encaminhar, se pode compartilhar. Se a mesma pessoa que atende na consulta de 5 minutos também frequenta o grupo, onde tem uma escuta coletiva, também participa das visitas domiciliares, onde se pode conhecer linguagem, modos de viver, modos de ser. Quando a gente tem reuniões de equipe, onde a gente discute pessoas como aquela e outras, ou aquela própria pessoa dessas consultas, existe além da consulta médica, de enfermagem, de nutrição, a do psicólogo, a do não sei quem mais. Então, tem muita coisa para a gente dizer que é insuficiente uma consulta. Então, eu estou dizendo só, meu tema aqui com isso era dizer das necessidades em saúde. Então, não preciso me dedicar muito só a isso que eu falei aqui, eu recortei várias coisas que são próprias dos nossos conceitos, dos conceitos legais da saúde. Eu botei no negrito que visem redução de risco de doença e de outros agravos,
além do acesso, então, universal e igualitário para promoção, proteção e recuperação, mas para dizer que a redução do risco, muito das práticas educativas são de redução de risco. Educação e saúde, que vocês apontaram como uma questão, é de fato uma questão que deve ser incluída na linha do cuidado, precisa ser incluída na linha do cuidado. Não é menos relevante, ao contrário, é bastante relevante as práticas educativas na saúde. Quando a gente vai, vocês estão falando dos crônicos, recomendo, se vocês que vocês leiam um texto que é do Emerson Merri com Luiz Cláudio, que está numa das coletâneas da integralidade, não vou me lembrar agora de novo qual, mas dá para procurar pelo currículo do Emerson, na página dele, que tem quase tudo que ele escreveu, está na página dele, lá acho que da Federal Fluminense e da Federal do Rio de Janeiro. É um texto onde eles contam um caso de uma mulher, não lembro o nome dela, é uma bancária, aposentada, 60 anos, e ela tem um problema de âmbito cardiovascular, ela vai ao serviço de saúde, ao médico, ela vai ao médico, primeiro é o clínico geral recomenda o especialista, o cardiologista recomenda a fisioterapia recomenda, não me lembro o que mais que é recomendado, são várias coisas, muitos exames, muitos retornos. A gente consegue ver uma pessoa com uso regular, de novo um crônico, né? Um crônico das cardiohipertensivas. Bastante frequente a presença dela no serviço de saúde, e aí eles desenham um fluxograma. A gente consegue ver que é uma pessoa que usa o mesmo perfil de atenção, seja do clínico geral ou do generalista, do especialista médico, do fisioterapeuta, todos têm o mesmo tipo de olhar, a compreensão do processo de saúde e doença é a mesma, em nenhum momento houve qualquer oferta de educativa ou de grupo, ou nada que não fosse a consulta e os procedimentos. Na saúde suplementar, ela consulta na saúde suplementar. A história de vida dela, quando a gente vai lendo a história de vida, registrada, porque todos os dados foram tirados, foi a auditoria do prontuário que foi feito lá para desenhar o fluxograma. A gente vê que deu para saber muita coisa da história dela. Bancária, aposentada, quem são as relações, a perda do marido, as viagens, ela viaja muito para fora do país, ela gosta de cinema, ela gosta de livro. Nenhuma dessas informações, em momento algum, serviu para algum projeto terapêutico. Tudo é ouvido, está simplesmente registrado, porque foi coisa que ela não veio da consulta esse mês porque ela estava no Canadá. Só isso está anotado. Agora, ela gosta de viajar, isso quer dizer o quê? Para ser incorporado em projeto terapêutico? Nada. Então, o que vale a pena que eu estou chamando a atenção nessas práticas educativas ou outras, elas pertencem a um projeto terapêutico, mas na maioria das vezes não são incluídas nos projetos terapêuticos que nós ofertamos. Não é porque a consulta dura pouco, é porque não tem essa referência. Porque mesmo a consulta mais longa que detectou tudo isso que estava escrito no prontuário, não serviu para projeto terapêutico nenhum. E as consultas eram longas porque eram na saúde suplementar, porque ela pagava plano, inclusive vai para o fisioterapeuta recomenda a mesma coisa. Então é muito interessante que essa mulher, um dia ela senta numa sala de espera e vê uma plaquinha falando de biodança, e ela vai fazer biodança. A biodança teve muitos efeitos na vida dela, que a fisioterapia nunca nem ficou sabendo que ela foi fazer biodança, que é uma prática completamente corporal. Então é muito interessante, porque é um caso real também, a gente lê o caso lá. Destaquei essas coisas aqui, não quero me dedicar muito, mas é que eu sempre brigo também com essas duas palavrinhas que está escrito na Constituição. O regionalizado é garantia de acesso, hierarquizado é garantia de intercomplementariedade. Quando a gente olha isso para racionalidade gerencial hegemônica, a gente acha que isso daqui é fazer aquela pirâmide, um dos grupos aqui apontou. A rede ainda é vista como se fosse uma pirâmide de atenção básica e o hospital lá no topo, e às vezes essa palavra hierarquização serve para isso. A palavra hierarquização, no conjunto da frase, não combinaria para ser isso, porque a frase fala que é rede, fala que é sistema, fala que ele é único, e ainda diz que é de acordo com o interesse popular. Eu duvido que algum interesse popular seja ter um fluxo assim, cheio de encaminhamento para distante de onde a pessoa está. Não combinaria a frase de cima com essa interpretação, então tem que mudar mesmo essa interpretação. Fatores determinantes e condicionantes, eu queria chamar a atenção só para dizer que eles estão muito para explicar o adoecimento, mas pouco usado para fazer a terapêutica. Era importante que a gente também reconhecesse esse componente na terapêutica.
O tema da formação de trabalhadores é objeto para o SUS, nós sabemos disso. Então, quando as secretarias de saúde assumem políticas de educação permanente ou assumem políticas para receber estudantes, estão cumprindo uma tarefa definida constitucionalmente, que no nosso setor é uma tarefa constitucional, em nenhum outro setor é uma tarefa constitucional. Também é importante lembrar que a única área das políticas sociais que aparece como de relevância pública, não interesse público, é a saúde. As outras áreas, como educação, assistência social, é tudo de interesse público. A saúde é de relevância pública. Isso dá à saúde poderes e responsabilidades bastante diferenciadas. É por isso que a gente faz vigilância sanitária. A gente fecha restaurante e a gente entra nos lugares, porque a gente não é de interesse público, a gente é de relevância pública, porque a gente tem responsabilidade de relativa mesmo à vida ou qualidade de vida. Peguei 2 recortes bem simples para falar da mudança do ensino, coisa que a gente não mudou até hoje, e aí acho que tem uma sequência de ensino ali que eu vou pular. Aqui em relação à enfermagem, aqui em relação à medicina, que eu disse que nós não mudamos até hoje os imaginários da formação, mas é muito antigo, esses 2 instrumentos, eu botei o período ali. A enfermagem termina essa formulação em 89, a medicina termina essa formulação em 2000, mas dizendo que a formação dos profissionais de saúde deveria levar em conta o cuidado, a integralidade, a reforma sanitária, que a responsabilidade técnica não se dissocia da responsabilidade política como sistema de saúde. Estava escrito, olha o tempo que essas coisas estão escritas, e a gente não implementou, nenhuma das 2 profissões implementou. A enfermagem escreveu isso para definir o currículo mínimo, e ao listar os conteúdos, ficou nos conteúdos, tirou o eixo que alimentaria os conteúdos. E a medicina chegou nisso daqui como um relatório, e pronto, acabou o relatório, e ficamos por isso mesmo, porque não foi nem para gerar um currículo. As nossas diretrizes curriculares depois disseram, muito desdobrado disso daqui, que eram essas coisas que a gente deveria fazer. Bom, então, nós falamos de reforma sanitária. Se nós falamos de reforma sanitária, a gente teria que perguntar, eu estou dizendo que a gente pode chegar em modelos e estratégias, mas é para reformar o quê? Primeiro, um conceito de modelo, a gente poderia assumir que existe um conceito de modelo e que a gente poderia descrever um modelo assistencial que é característico das práticas de saúde. Sabemos, todos nós criticamos, essa listinha dá para ver facilmente, né? A fragmentação, práticas médico-centradas, centrado em procedimento, diretrizes biologicistas. Essas coisas todas têm uma característica que é assistencial e configuram de fato o modelo. Ordenam práticas, ordenam gestão, ordenam regulação, ordenam avaliação, ordenam financiamento. Então a gente pode dizer que tem um modelo característico porque tem todo esse ordenamento segundo esses valores. Eu estou querendo chegar no que é que nós queremos reformar. Esse era um modelo típico. Isso também o texto da Constituição é esse que está aqui em cima, mas a gente explica, como eu disse antes, na regionalização e hierarquização, com o formato dessa pirâmide. O formato da pirâmide, ele também configura um conceito de níveis, e a gente fala efetivamente em níveis, mas é como se eu estou dizendo que as prioridades ou as necessidades, elas passam a ser niveladas. Então, necessidades primárias, necessidades secundárias ou necessidades terciárias. Como é que necessidade pode ser nivelada? Vai tudo encaixar em um nível. Necessidade não encaixa em nível nenhum. Necessidade é a pergunta que traz a gente a um serviço. Seja por onde for que a gente bater no serviço de saúde, é uma necessidade que chegou. Eu tenho que dialogar com essa necessidade e dar entrada. Para dar entrada, se eu nivelar, eu só vou indicar, a tua entrada vai para baixo, vai para cima, e ainda tem um baixo e cima colocado aqui. Eu estou dizendo que isso daqui, que foi a nivelação, cientificamente a gente configurou isso daqui e tenta explicar dessa maneira. A gente pode dizer que uma hipertensão é do nível primário, no início dos quadros hipertensivos é nível primário, não precisa internar ninguém por um quadro hipertensivo. Mas acontece que uma pessoa que faz um pico hipertensivo, o exemplo que eu sempre dou é o trabalhador de construção civil que trabalha por empreitada ou o diarista que trabalha por esse rendimento diário. São trabalhos pesados, o da faxineira, né? Como é o da construção civil. Essa pessoa faz um pico hipertensivo, eu posso dar alguns medicamentos e dizer, dá uma maneirada nos próximos dias. Maneirada nos próximos dias é não comer nos próximos dias. Então não haverá maneirada nos próximos dias. E ainda tem várias circunstâncias da casa, da família e da falta de dinheiro que empurra para a bebida ou que empurra para outro tipo de droga e também não vai dar para maneirar porque
vai fazer o pico hipertensivo por outro motivo. Eliminou o álcool e fez o pico hipertensivo pela falta de álcool, ou do cigarro. Cigarro é outra coisa, com a facilidade com que a gente manda as pessoas pararem de fumar, como se o cigarro não ocupasse lugar nenhum na vida de alguém. O lugar está lá para um simples lazer, que é muito fácil dizer para parar. Não é um simples lazer que seja fácil indicar parar. O que eu quero dizer é que nesses dois exemplos, esses tipos de situação, quando eu comparo com um professor universitário, não sei o que a pessoa se dá conta de, preciso dar um jeito, vou me afastar por uns dias, não sei o quê. Alguns podem se afastar, outros simplesmente não podem. Então, não é a mesma pessoa, não tem como nivelar isso e dizer, se trata do mesmo quadro. Não se trata do mesmo quadro. E para mim atender, eu não posso atender igual, eu tenho que atender diferente. Todos os encaminhamentos são diferentes, todo o trânsito na rede de serviços vai ser diferente, então não se encaixa. Mas se é direito de todos e dever do Estado, direito de todos, com suas respectivas singularidades. E é dever do Estado, nós que atuamos dentro do Estado. Então é necessidades e diversidades, portanto singularidades, dirigidas a pessoas, grupos ou ambientes. Quero afirmar isso para dizer que aquela hierarquia que a gente põe na pirâmide, ela não é nem coerente com a legislação, nem com nenhum conceito próximo de integralidade que a gente possa utilizar. Essa imagem é usada por um companheiro aqui de casa, que é do Gastão, o que ele propõe naqueles níveis, ele diz, é preciso jogar um furacão os níveis e pensar que não uma pirâmide, mas um furacão invertido para organizar o que seria a rede de saúde. Aqui a gente tem esse movimento ativo, imagine então um furacão, está tudo mudando de lugar de acordo com o que é necessidade, com o que é singularidade, com o que é diversidade. Então não é aquela pirâmide que é uma coisa completamente estática, aqui é uma coisa completamente dinâmica. Esse movimento é de dizer, então, não são níveis, mas são, e não são fixos, são fluxos. Linguagem do Milton Santos, que diz, não são fixos, no ambiente não encontramos fixos, em qualquer ambiente o que encontramos são fluxos. Diante, então, desse movimento, a pergunta que eu coloquei aqui é qual regulação nós indicaríamos, porque vale qual regulação? A regulação é a gestão das práticas, se é com um processo mais normativo ou se é com um processo educativo. Um processo normativo, ele vai nos colocar, então, a fiscalização, que é o que a gente mais faz, o nível central que fiscaliza o local, o Ministério fiscaliza o Estado fiscaliza o município, essa lógica que é completamente normativa e que está na ordem dos fixos. Num processo educativo, a gente tem apoio integrado, cartografia de rede. O Ministério da Saúde agora está falando fortemente em apoio integrado, é uma linguagem que hoje está lá em todos os andares do Ministério da Saúde, todo mundo falando em apoio. Eu espero que não seja o fragmento dos apoios, né? Porque a primeira tendência vai ser essa. Todo mundo estudou isso daqui e entendeu, tem que ter apoio. Então tem apoio em tudo que é departamento. Vai ficar um problema, fragmentado, que a gente vai restaurar a fragmentação. Tem que ter cuidado com isso. Mas diante dessas formulações, eu tenho apresentado esse outro desenho, não o do furacão invertido, mas o que eu estou chamando de mandala, para dizer que são vários círculos que se colocam em redes. Esse objeto, para mim, deixa muito claro de que rede eu estaria falando. Porque eu posso dobrar e desdobrar de tantas diferentes... Eu não perco a rede está aqui. Agora, o desenho que a rede tem, depende de como eu dobro. E depende para quem eu ofereço a rede. Quando a pessoa entrar em qualquer ponto da rede, a gente vai desenhar como é que ela vai ser. Então, mas ela está aqui, eu não posso dizer, então ela não existe. Ela existe. Ela tem forma. Só que a forma dela é móvel. Então eu uso isso aqui é uma mandala, eu uso dessa imagem para dizer, gente, poderia chegar nesse tipo de desenho. Então essa forma que a gente mais tem usado para educar em saúde, ou para regular as práticas em saúde, é que eu tenho dito. Essa, na verdade, por mais que a gente diga que a outra é impossível, eu estou dizendo, impossível é essa, porque essa aqui não é compatível com a vida real, com as necessidades reais, com as singularidades que são a parte viva do encontro com a saúde. Então, impossível seria isso. Mas, do outro lado, não se trata de ter o possível, mas um campo de possíveis. O campo de possíveis é o nomadismo de que a gente falava antes. O próprio SUS disse várias dessas coisas. Por reconhecer que isso daqui é impossível, não para de inventar tecnologias. E inventar
conceitos, a gente inventa na academia e inventa dentro da própria gestão do SUS. Então a gente inventou a saúde da família, mas aí inventou o NASF, aí inventou a educação permanente, aí inventou o matriciamento, aí inventou a equipe de referência, aí inventou a humanização, e a gente não para de ir inventando coisas porque, claro, isso daqui não dava. Então a gente vai indo para aquilo lá e vai desenhando mais círculos que vão se pondo na tentativa educativa de um sistema de saúde. Então seriam diretrizes para uma remodelagem, se existe um modelo, e eu dizia reformar o quê? Tem que olhar qual é o modelo que tem e é esse que vai ser reformado. Para remodelar então a assistência à saúde, coisas como a integralidade é um tema, o vínculo do serviço de saúde com os usuários, a responsabilização das unidades de saúde, essas foram questões que vocês trouxeram, o desenvolvimento da autonomia dos usuários em seu andar à vida. Desenvolvimento da autonomia dos usuários é uma coisa muito difícil, porque a gente fala, mas a gente não concorda exatamente, porque a gente quer que o usuário concorde com o nosso projeto terapêutico. E a gente raramente, a gente inclui a equipe no projeto terapêutico, mas não inclui o usuário no projeto terapêutico. O usuário precisa estar incluído no projeto terapêutico, inclusive dos medicamentos. Em particular, se ele tiver que consumir muitos medicamentos. É preciso negociar com o usuário se ele quer usar tantos ou se ele quer usar outras coisas e como é que a gente vai lidar com os para-efeitos ou os efeitos que os medicamentos têm na vida de alguém. Todos os medicamentos têm algum tipo de efeito. Os usuários da saúde mental, os hipertensos, diabéticos e outros tantos que consomem muitos medicamentos, é preciso que a gente discuta isso. A Rossana aqui, né, vocês citaram aqui a Rossana Onoco. A Rossana coordena uma pesquisa nacional e internacional que é o da autonomia no uso de medicamentos. É a discussão com o usuário sobre os medicamentos que vai usar e a forma como vai usar. Então não é que fique, usa como quiser. O terapeuta, o cuidador e o usuário negociam este projeto terapêutico, quando tem a inclusão de qualquer tipo de procedimento. Ao não incluir a gente prescreve e depois só se queixa que a pessoa não fez. E sempre que ela não concorda com o projeto terapêutico que a gente apresenta, a gente só tenta fazê-la, convencê-la de usar o nosso projeto terapêutico. Então, autonomia não é isso, isso não seria autonomia. Autonomia é negociar esse projeto terapêutico com a própria pessoa. Eu chamei aqui de substitutividades todas, porque para sair daquela polarização ou é hospital ou é atenção básica. Tem muitas coisas para substituir a atenção básica e o hospital, para fazer um atendimento um pouco mais próximo e mais dirigido a necessidades em saúde. Então a remodelagem estaria no âmbito de um conceito de cuidado ou de integralidade da atenção. É isso que a gente, nesse sentido aqui faríamos ou falaríamos de uma reforma. Então, de um modelo, primeira coisa, de assistencial para atenção integral. Aí já faz já diverge, né, do anterior. Levando em conta perfil demográfico e epidemiológico, eu marquei sociocultural, eu falei antes, né, do componente cultura. A atenção é multiprofissional e interdisciplinar, falei isso antes também. A prática clínica é cuidadora, incluindo a rede como um todo, como um usuário caminha pela rede, deve ser objeto de quem faz a gestão do sistema ou faz a gestão da rede. A gente tem proposto crescentemente que as unidades básicas sejam as gestoras do cuidado. E elas só podem ser gestoras do cuidado se houver rede. Se não tem a menor possibilidade de ser gestora do cuidado, ela vai ser gestora da prescrição. Vá para cá, vá para lá, vá para não sei onde. Ela só pode ser... Aí a pessoa que vai. Ela só vai ser gestora, de fato, do projeto terapêutico e do cuidado se houver rede, de tal modo que a unidade básica pode discutir a configuração da rede, inclusive com o modo como o hospital trata, um hospital atende, o hospital recebe. A gente tem muitos problemas nessa ordem, eu listei alguns um pouquinho em seguida. O uso das tecnologias leves, acho que a gente já falou um pouco disso aqui. A busca ativa das demandas, eu botei das demandas, mas com uma barra, acolhimento ativo dos usuários, porque busca ativa de demanda a gente fala a vida inteira na saúde pública. Mas o que a gente chama de demanda é demanda de quem? Porque o que a gente chama de demanda são os diagnósticos que a gente fez, que não é a mesma coisa que acolhimento ativo de usuário. E eu vou dar um exemplo para vocês que para mim é um super marcador, e a gente tem vários casos como esse que vivem na imprensa. Mas um caso de Caxias do Sul que eu acompanhei, de uma mulher que vai ao serviço de saúde, também foi um trabalho, essa foi de uma monografia, de um TCC de graduação. E a mulher vai ao serviço de saúde
ela queria saber se estava grávida, então ela vai para o serviço de saúde, faz a primeira consulta e tal, faz os exames, fez tudo para ter certeza nenhuma, nada caseiro, nada na farmácia, foi no serviço de saúde. E não retornou nunca mais. Ela ganhou, antes de ir embora, ela ganhou a carteirinha da gestante, foi escrita na gestante, foi combinado que ela era super bem-vinda, que ela ia fazer o pré-natal na unidade, todas aquelas coisas maravilhosas com a gestante identificada pelo serviço de saúde. Mas ela não voltou. Ela não voltou e o serviço telefona para a casa dela. Aí a pessoa atende e eles perguntam pela gestante Janete, que não retornou. E a pessoa que deu o telefone, eles perguntaram assim, a gestante Janete que não retornou. Foi por motivos óbvios, eles estão chamando a demanda, a gestante que eles estão chamando. Quem atendeu tinha sido o marido, que não sabia que ela estava grávida, não sabia que ela não estava mais grávida também. E o que aconteceu com ela? Ela queria saber se estava grávida porque ela não ia levar adiante, e não levou. Mas a família inteira foi informada de que ela estava grávida e que alguma coisa aconteceu. O serviço criou um problema na vida dela que ela não tinha. Ela podia ter vindo ao serviço de saúde e dizer, eu quero saber se estou grávida porque se estiver, não é do meu companheiro, ele não vai ficar sabendo e eu vou fazer um aborto. Ela poderia dizer isso? O serviço ia dizer para ela, a senhora não faça isso, a senhora me traga aqui seu marido e nós vamos conversar sobre isso e já vamos acionar toda uma rede, que ela não tinha interesse. E ela foi-se embora, muito bem, e o serviço foi lá e ainda puniu, porque foi lá, catou ela na casa, ainda contou para todo mundo e criou uma coisa que ela já tinha resolvido. Mas bastou passar pelo serviço de saúde para o problema dela virar um problema que ela não tinha. Então, é isso que eu estou dizendo, que acolhimento ativo é diferente de busca ativa, porque qual é a demanda, né? A avaliação sistemática de resultados, vocês falaram de avaliação. Linha de cuidado também faria esse movimento, então, do modelo assistencial para o modelo de atenção integral. O que eu queria marcar é que a linha do cuidado, ela envolve todas as práticas de um sistema de saúde. A linha do cuidado, ela envolve desde o sistema de informação, que está fazendo análise da situação de saúde nos territórios, até as consultas, as práticas de vigilância, tudo isso compõe uma linha do cuidado. O que vai singularizar uma linha do cuidado é o perfil, então, de necessidades ou o perfil de usuário, que vai singularizar cada linha. Mas a linha, ela inclui o sistema de informação que precisa funcionar. A gente precisa disponibilizar a informação para as unidades básicas. É incrível o quanto que as unidades básicas, nós todos nos queixamos que a unidade básica não dá conta dos números e nós não informamos os números para as unidades básicas. Não sei como é aqui em Campinas, mas Porto Alegre é um lugar típico desse jeito. A gente pergunta, mas quais são os dados epidemiológicos por distrito? Ninguém nunca responde essa pergunta. E a gente fica cobrando, e o próprio setor de vigilância epidemiológica dizendo que as unidades não acham seus indicadores e não sei o quê, e não fornece. Aqui as nossas diretrizes curriculares nacionais, eu queria marcar duas coisas fortes aqui. A gente trabalhou com um conceito na atual formação de profissionais de saúde, que todos os profissionais pertencem ao campo da saúde e devem entender tudo isso que eu falei até aqui. Mas também tem um núcleo profissional, onde singulariza ou individualiza por profissão certos saberes e práticas. Mas, como tem o campo, isso aqui é sempre um permanente diálogo. Porque o que é núcleo vai passar ao campo em algum momento, vai se tornar campo em algum momento. Até porque a própria população começa a acessar informações e já não é mais de profissão nenhuma. Por exemplo, puericultura. Até pouco tempo, os conhecimentos da puericultura, que envolvem fralda, aleitamento, essas coisas eram quase que conhecimentos quase que típicos ou privados do pessoal de enfermagem e medicina. Hoje, a gente começa a aprender isso na escola básica, aprende na televisão e tudo que é revista. Então, já não é núcleo de ninguém. É conhecimento popular, pertence à educação popular, que se acessa, simplesmente se acessa. Eu estou dizendo é que esse movimento aqui é todo o tempo. Se a gente imaginar que tem alguma coisa que é núcleo profissional e vai seguir para sempre, é uma mentira, porque muita coisa que é núcleo de uma profissão se torna, em seguida, campo para todo mundo. Comportamento, análise de comportamento, é típico da psicologia. Dá para imaginar que algum profissional de saúde não faça análise de comportamento? Impossível. Então, se vai tratar na psicoterapia, talvez seja do psicólogo, mas conhecer comportamento é campo de todo mundo que atua em saúde. Esse movimento, ele é o tempo todo, é desejável que seja assim, e a gente escreveu dessa maneira. O que é comum a todo mundo? Todos os profissionais de saúde fazem atenção à saúde, devem ser formados para tomada de decisão, comunicação, liderança, administração, gerenciamento e educação permanente.
No núcleo, é o artigo seguinte, o que eu quero chamar a atenção é esse parágrafo único. Vem uma lista de atribuições específicas das profissões, mas no final da lista tem um parágrafo único que diz que tudo isso específico deve estar submetido a uma compreensão de sistema de saúde, de trabalho em equipe e de atenção integral. O que já deixa bem claro que é isso mesmo, núcleo vira campo toda hora. Gestão da linha do cuidado. Então, nas diversas etapas do processo de produção da saúde, tem promoção, tem prevenção, tem diagnóstico, tratamento e reabilitação. Em qualquer serviço, seja na atenção básica, no PSF, tem tudo isso. Seja no hospital, tem tudo isso. Em maior ou menor proporção, cada uma dessas ações, mas todas elas, por isso que eu disse antes, não é aqui só faz prevenção. Aqui faz tudo isso, em qualquer lugar de saúde faz tudo isso. É preciso, para uma boa gestão da linha do cuidado, disponibilizar tecnologias e recursos a serem utilizados, todas que sejam demandadas, né? Tudo aquilo que se demanda tem que estar disponível em algum lugar da rede. A gestão está implicada com a linha do cuidado por causa do sistema de informação, pela educação permanente, pela avaliação, pela consulta à população. A alta, que é quando a pessoa pode sair do serviço de saúde, é relativa aos movimentos do andar à vida. A alta é movimento social. Então, a alta é quando a gente pode, não é para a pessoa ficar refém do serviço, tem que voltar e voltar e voltar e ficar para sempre no serviço de saúde. Ela retome sua vida em qualquer lugar e retorne se e quando precisar. Isso vale para a gente pensar os crônicos, vale para pensar a saúde mental, que é na vida que a pessoa vai administrar essas coisas, não é retornando, como se tudo estivesse conosco. Tem que ter atividade física, pode fazer atividade física com um profissional de educação física da rede, mas também pode ir para a dança de salão no bairro. Também não tem problema, essa condição, não tem problema não, é desejável. Essa condição que eu queria chamar a atenção. Tem que ter um funcionamento articulado, claro, tem que levar em conta os resultados individuais e coletivos do sistema de atenção. Tudo isso a educação permanente precisa se ocupar, porque a gente está fazendo o desenvolvimento de tudo isso no cotidiano. Eu listei alguns elementos para a linha de cuidado que a gente pode identificar algumas. Pré-natal hoje está colocado na rede cegonha, como envolve fundamentalmente parto, puerpério e puericultura, não é a saúde da mulher, não é a mesma coisa que a saúde da mulher. Hipertensão e diabetes justifica linhas de cuidado, sem dúvida. Tabagismo, obesidade, sedentarismo, tudo isso justificaria linhas do cuidado, porque não há como fazer atendimento pontual, não há como fazer atendimento fragmentado. São conjuntos de situações de atenção. A área de acidentes, urgência e emergência, a mesma coisa. A área de drogas, a mesma coisa. E ainda tem muita inclusão a ser feita nas redes, em especial rede básica, como saúde mental. Saúde mental não pode ser uma coisa da área específica de saúde mental. Saúde mental é de toda a rede e daí vai, não vou entrar nesses detalhamentos com vocês. Aqui tem essa imagem só para a gente entender um pouco, talvez do que eu chamei antes de interseção também. Tudo que a gente pode combinar entre trabalhos de profissionais ou entre serviços gera para a gente, isso tem a ver com aquela coisa do nomadismo que falamos antes, gera para a gente zonas de comum. Quando eu falava da grupalidade, aquelas coisas todas, gera uma zona de comum. Mas toda vez que a gente gera uma zona de comum, a gente tem a oportunidade de ressingularizar antes do comum. Por isso que a grande meta não é a identidade coletiva, é a produção de um comum que possa ressingularizar os lugares de onde a gente formula, para que a gente inclusive siga formulando, só que de uma maneira mais singular que antes, porque teve este componente de estabelecimento de reconhecimento ou de certas zonas de comunidade. Essa imagem que tenho usado para falar do quadrilátero são as duas últimas imagens e a gente conversa um pouquinho e terminamos. Está aqui os 4 elementos do quadrilátero. Eu coloquei dentro dessa imagem, que é uma imagem que vocês conhecem, que é do homem vitruviano, do Da Vinci, e eu uso essa imagem, inclusive por força de uma formulação dele. Ele diz que um homem de braços e pernas abertas desenharia como que um quadrado. Está aqui o quadrado, e esse quadrado, de certo modo, expressa essa vontade que a gente tem de colocar tudo em uma forma, em uma regra, em um protocolo, em uma certeza, em uma ciência, em uma explicação. Mas esse quadrado, ele recorta tudo aquilo que está fora dessa capacidade explicativa. Então, além do quadrado, existiria um círculo em volta desse quadrado com todas as sobras. Então, a gente, quando faz um desenho, uma regra, uma certeza, a gente excluiu coisas.
E o que ele vai dizer no estudo das proporções é que a mágica proporção do homem é ser uma ponte entre o mundo das formas e o mundo das invenções. Esse movimento do quadrado e do círculo, que é a forma básica da mandala, é que vai dizer do dobrar e desdobrar, que nem o desenho que eu mostrei antes, essa é a forma básica da mandala, o desafio posto no estudo das proporções é de que a mágica proporção, e círculo mágico também é outra definição para mandala, a mágica proporção do homem é ser uma ponte entre o mundo das formas e o mundo das invenções. Daí é que eu fiz esse desenho aqui, que vocês viram que diminuiu um pouquinho aqueles... Quer dizer, tem ainda as setas, né? Mas tem os 2 círculos que eu coloquei aqui. No movimento que se dá permanentemente entre essas coisas, a gente pode encontrar modelagens da atenção. Sempre outra, sempre outra, sempre outra. Políticas e programas de saúde na apresentação da gestão e também os vários, de acordo com que necessidades são ouvidas e que singularidades são reconhecidas. Ensino e práticas educativas as mais variadas ou fóruns e instâncias populares os mais variados. Tudo isso tem alguma interpenetração em maior ou menor proporção, seja no tempo, seja no lugar. Com isso, falei tudo o que eu queria falar para vocês, eu fico olhando as pessoas levantando, eu vou falando mais rápido. Eu vou só deixar uma historinha que eu tenho contado também em alguns lugares, essa historinha aqui. Eu tenho usado ela já faz tempo. E quando a gente começou a discutir o tema da integralidade, nós criamos, era um grupo, várias pessoas, né? E tinha um cartunista nesse grupo que criou esse personagem aqui que ele chamava de Da 21. Tinha o Leonardo da Vinci com aquela figura anterior ali, e ele criou o Da 21 e ele criou esse cartoon. Ele é um cartunista, é o Caco, lá da Fiocruz, e ele criou esse cartoon que diz: veja, aquele é Leonardo, gênio do novo século. Gênio, ele se gaba de ter a melhor máquina de voar do mundo, mas nenhum daqueles protótipos que ele fez jamais saiu do chão. Eles riem e ele diz: tolos, esta é a melhor máquina de voar do mundo. Eu acho que é prática educativa. Pronto, gente, era isso para terminar de conversar.